soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é o bem maior do que eu possa imaginar. Eu não quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é o bem maior do que eu possa imaginar. Eu não quero ser
que eu mais quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Yeah. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Yeah, yeah. Vivo, Senhor. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Louvado seja o Senhor. Amém. Quando a gente fala de casa de pai, a gente não pode deixar de lembrar de uma pessoa que um dia sonhou em construir uma casa para o pai. Uma casa que fosse reconhecida como casa de Deus. Essa pessoa é o nosso personagem dessa noite. Mas o episódio mais conhecido dele é fácil de reconhecer. Eu vou pedir duas pessoas que me ajudam. Eu vou pedir o Rodrigo Coutinho, vou pedir o Felipe, por favor. Chega aqui um pouco. Pode ficar aqui na frente, aqui embaixo. Por favor. Chega. O episódio é mais ou menos assim. De quem nós estamos falando? Está vendo como é fácil? Está vendo como é fácil? Não falei nada. Não precisei falar nada. Todo mundo conhece essa história. Sabe por quê? Porque vocês reconhecem aquele dia que um jovem... E eu quero dizer que essa conversa é mentira, não é verdade, tá bom? Ainda que Golias fosse realmente muito grande, Davi não era baixinho, por favor, ele não era da minha classe, nem da do Marcelo. Marcelo, eu quase te chamei, mas como você fez aniversário de casamento, eu não chamei, tá? Chamei o Rodrigo. Então, Davi não era baixinho, isso é um equívoco. A Bíblia diz, pelo contrário, que Davi era bonitão e alto, tá joia? Ele só era jovem, tá certo? Ele só era jovem, e ele lutou contra um gigante, isso é verdade. Um homem que tinha uma estatura muito além da mediana naquela época. Todo mundo conhece essa história. E você sabe que Davi era de que nação? Um judeu, um israelita, certo? E Golias era o quê? Um filisteu. Logo, eles eram o quê? Inimigos. Faz cara de bravo, um para o outro. Então, logo eles eram inimigos. Todavia, essa é a parte da história conhecida. Mas vocês sabiam que um dia eles ficaram amiguinhos? Não Golias, que morreu, né? Mas Davi e este povo, os filisteus. Dá um abracinho agora, dá um beijinho assim. Tá, pode ser, aperto de mão. Isso, ficou legal. Tá vendo essas coisas assim? Não tem. Então, um dia eles ficaram amigos. Mais ou menos, assim. E é sobre essa época da história. Obrigado, Felipe, obrigado. Rodrigo, desculpa aí, depois você paga o churrasco. É sobre essa história e esse momento na vida de Davi, onde eles, na verdade, onde Davi acabou partilhando um pouco e se tornou, inclusive, o defensor do rei dos filisteus, da guarda pessoal do governante deles. Você sabia disso? Eu tenho certeza, você já leu a Bíblia muitas vezes, você sabia, né? E Davi faz isso diante de uma decisão difícil. Por isso eu queria falar nesta noite sobre decisões que nós tomamos no meio do caminho. Decisões que tomamos no meio da estrada. Decisões que temos que tomar diferente daquelas que nós imaginamos. Se eu paro para pensar naquele
impetuoso e jovem Davi, que disse um dia: como um filisteu vai se levantar e ninguém vai atacá-lo? Como nós vamos deixar isso? Levanta para defender o seu rei, o rei Saul, levanta para defender o seu povo. E ele tinha planos, ele tinha perspectivas, ele tinha sonhos. Mas chega um momento da vida que Davi tem que tomar decisões diferentes da que ele estava acostumado a tomar. Ou pelo menos daquele que queria, a princípio, tomar na direção que naturalmente parecia óbvio que ele iria fazer. Isso porque as coisas mudam, as coisas transformam-se. Carlos Drummond de Andrade já disse que há uma pedra no meio do caminho há uma pedra. Esta verdade, ela me serve para representar aquele momento que no meio do caminho nós temos que nos deparar com algo que não é caminho, é pedra. Algo que não é estrada livre. Algo que lhe propõe algum tipo de reflexão, algum tipo de mudança, ou pelo menos você vai ter que decidir o que fazer com a pedra. Eu sei que alguns nesta noite vieram nesta casa e talvez possam perceber-se assim, no meio de um caminho, de uma estrada da vida, onde precisa tomar decisões diferentes. Eu poderia citar várias que fazem parte do cotidiano de muita gente e tem sido uma constante no meio do nosso caminho. Nós temos, por exemplo, um caminho como nação difícil de tomar, e aqui, com todo carinho, precisamos tomar um caminho político para esta nação. Eu não sei qual caminho você vai tomar, mas tem uma coisa que você não vai ter como fugir. A menos que simplesmente seja levado pela enxurrada dos acontecimentos desse tempo nesse país. Esse país tem decisões a tomar. Para um lado, para o outro, não me diz respeito aqui dizer. Mas há, com certeza, uma grande pedra no meio do caminho político desse país. E há que se fazer, há que se ter algum tipo de direção, porque senão vamos ficar sem saber o que fazer. Talvez alguns aqui tiveram que tomar decisão um dia na vida emocional. Quantos aqui não tiveram que romper uma relação no meio do caminho? No meio do caminho, tiveram simplesmente que mudar o curso, trocar a direção. Quantas famílias têm que tomar decisões no meio do caminho? No meio do caminho, nós tomamos muitas decisões que se propõem e as coisas mudam, são diferentes do que nós imaginamos. Nós tínhamos sonhos, projetos, nós tínhamos direção, nós colocamos objetivos e de repente temos que tomar uma decisão que de alguma forma impacta o nosso caminho. Davi foi assim. Ele tinha lutado por Saul, seu rei, ele tinha derrotado, e você morreu, viu? Tinha matado o gigante filisteu. Davi se tornara um emblema da vitória de um povo vitorioso, de um povo conquistador, de um povo que nunca antes na história desse país, de um povo que de alguma forma conseguia coisas, e Davi se transformava. E de repente aquele rei Saul simplesmente não lhe serve mais como rei. Pelo contrário, começa ali uma perseguição terrível, começa a ir atrás dele, até que chega em determinado momento que Davi está com uma espada em suas mãos, e ele tem a oportunidade de matar agora, não o filisteu, mas matar o rei por quem ele lutou antes. E Davi então tem que tomar uma decisão. Davi tem que tomar essa decisão do que fazer, e é neste momento que Davi toma a decisão de ir abrigar-se junto aos seus inimigos. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, se você ver o capítulo 26, conta essa história onde Davi poupa a vida do rei Saul. E se você for logo em seguida, no início do capítulo 27, você vai ver, talvez o título da sua Bíblia seja parecido com o meu, dizendo: Davi abriga-se junto aos filisteus. Eu fico imaginando que decisão difícil era essa para Davi.
Eu fico imaginando as circunstâncias que levaram Davi, tem várias que a Bíblia conta aí, a estar agora junto aos seus inimigos. Talvez seria bom para o título dessa mensagem, aquele título de filme, Dormindo com o Inimigo. Sabe, você não espera, você não aguarda, você não espera na vida ter que se submeter a isso. Depois de algumas conquistas, principalmente, você não espera mais passar por algumas coisas. De repente, nós vemos Davi ali, diante de um impasse. O rei que ele servia, a casa que ele amava, o povo por quem ele colocou todo o ímpeto juvenil, não o abrigara, pelo contrário, o perseguia. E ele agora tem que escolher, ele vai abrigar-se com o inimigo. Sabe, queridos, eu tenho pensado muito nas possibilidades que a igreja tem enquanto igreja. Nas possibilidades que nós temos como pessoas, mas também como igreja. Muitas vezes nós elegemos nossos inimigos, nós elegemos nossos adversários, e nós mais ou menos sabemos quem são os nossos adversários. Alguns aqui, por exemplo, voltando a este aspecto político, me perdoe por tocar tanto nesse assunto na noite de hoje, mas eu acho que é de bom tom que façamos. Alguns escolheram, uns são azul e amarelo, outros vermelho, e parece que nós já escolhemos os nossos inimigos. Talvez, só talvez, chegue a hora em que nós precisemos parar para pensar quem realmente são os nossos inimigos. Tem hora que a vida não nos dá uma resposta simples. Eu sou vermelho ou não sou, eu sou isso ou não sou aquilo. Eu sou da igreja, eu sou batista, eu sou crente, eu não sou. Como se a resposta fosse simples. Eu sou filho de não sei quem, e eu aprendi assim com meu pai, e eu vou levar isso a ferro e fogo até o final. Eu já vi algumas pessoas acreditarem no emblema familiar, naquela ideia quase que europeia do brasão, né? Onde eu aprendi, na minha casa era assim, eu vou sempre assim, e essa é a minha estrutura, esse é o meu jeito de pensar, essa é a minha forma, e eu sei, aqueles que não pensam comigo são os meus inimigos, e de repente a igreja, por exemplo, elege algumas batalhas, algumas guerras e se entrincheira em algumas lutas, que eu não sei se são essas mais as nossas lutas. Sabe, tem uma delas que mais tem afligido a igreja, que é a luta e os inimigos de uma sexualidade sadia. E nós temos visto, de alguma forma, que nesse tempo, parece que a igreja elegeu alguns inimigos, pelo menos os nossos irmãos evangélicos da política têm elegido alguns inimigos, como se esses fossem os nossos opositores. Chega a hora que nós temos que rever contra quem nós vamos lutar. Não é porque nós queremos ou não, porque Deus permite que isso aconteça. E é Deus que governou a história de Davi. Eu sei que é Deus que governa a minha história, é Deus que governa a sua história. E eu creio que Deus ainda é Senhor sobre esta nação, sobre este país. E nós temos que saber, com muito cuidado, como nós vamos e o que nós vamos fazer no meio do caminho. Se você for ler o capítulo 27, eu li em casa, eu sugiro que você leia com calma depois. Você vai ver que Davi, então, é abrigado pelos filisteus, e lá no capítulo 28, o título da minha Bíblia diz assim: Davi guarda o rei filisteu. Ele virou agora o chefe da guarda, um dos líderes ali, que cuidava de todo o exército filisteu, e principalmente do rei, da guarda pessoal do rei. Sabe, queridos, eu não sei como você tem caminhado, porque tem hora que você tem que parar, e no meio do caminho, você tem que verdadeiramente mudar ou parar a sua direção. Esta imagem desta jovem sentada me trouxe um sentimento que só talvez Davi tivesse no seu coração. Ele não mais podia ir no mesmo caminho. Ele não mais podia fazer do mesmo jeito. Ele tinha que mudar a sua forma de agir. Queridos, é urgente que você, muitas vezes, nas suas relações familiares, nas suas relações... Quer ver? Você tem filhos? Eu tenho uma filha. Eu já tive que passar por momentos como esse. Nós sempre acreditamos no jeito de educar, no jeito de ensinar. Você é pai, você é mãe.
Você acredita que é o jeito que você aprendeu assim? Você acha que vai ser desse jeito? E você acreditou que se fazendo daquele jeito ia dar tudo naquele resultado. E de repente você descobre que você precisa parar. Porque você vai ter que fazer de forma diferente. Você vai precisar mudar. E agora você vai estar diante do desafio de fazer coisas que você não gostaria de fazer. A princípio. Coisas que você não queria fazer. Coisas que você parecia que não fazia parte da sua forma de ver a vida, da sua forma de ver o mundo. Eu já tive decisões assim para tomar. Tive enquanto pai, tive enquanto esposo, tive enquanto pastor. Eu não vou falar enquanto pai que minha filha me bate. Eu falo demais dela aqui da frente, ela fica brava. Mas eu quero falar quanto pastor. Nem tudo que eu vejo e faço na vida eclesiástica com aqueles que Deus tem me dado para pastorear é do jeito que eu gosto, é do jeito que eu quero. Mas eu tenho absoluta certeza que em alguns momentos o que Deus quer de mim é isso e não aquilo. Eu tenho certeza que hoje o que Deus quer da igreja não é que ela continue nessas guerras com inimigos que não são mais seus inimigos. Eu vou citar daqui a pouco o que acontece com a com a família de Davi, com a cidade onde Davi morava naquele momento, porque ele tinha saído correndo do seu rei e antes ele tinha um outro inimigo. Muitas vezes nós estamos batalhando numa frente e a nossa guerra está no outro lugar, está do outro lado. Sabe, Davi, naquele momento que ele estava lutando, não mais pelos israelitas, mas pelos filisteus, chega uma hora que os demais soldados olham e dizem o seguinte: esse cara vai com a gente? Esse cara vai conosco? Ele vai andar ao nosso lado? Como é que a gente pode confiar nele? Não queremos que ele vá, não. Não queremos que ele vá ver com a gente, não. E os soldados dizem assim, lá no verso 6 do capítulo 29. Perdão, no verso 5. Ora, por acaso não é este aquele Davi, de quem se cantava dançando? Saul matou seus milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Olha só, é nesse lugar que Davi está. Ele está protegendo o rei dos filisteus, mas as pessoas estão desconfiadas dele. E chega uma hora que eles dizem o seguinte: olha, não dá para confiar nesse cara. Esse é o que matou Golias, esse é o que cantavam dançando, porque Saul matou milhares e ele matou 10 vezes o que Saul matou. E Davi está ali sentado naquele lugar. Então o chefe do exército chama Davi e diz: Davi, você não vai poder mais estar com a gente. Davi, você não vai poder mais seguir na estrada conosco. Davi, você não vai poder mais andar ao nosso lado. Davi para o seguinte: em algum momento eu te agredi. Em algum momento eu vim para cá, vocês me abrigaram, eu comecei a lutar pelo seu povo, e eu comecei aqui a impor as minhas regras, e eu te traí em algum momento. Porque quando eu falo, às vezes, ser abrigado, não é só uma questão de oportunismo. Não é só uma questão de aproveitar, né? Porque eu não tem alguém me atacando aqui, eu vou para o outro lado. Mas é uma questão de decisão, de caráter, de mudança de postura. Davi está no meio dos filisteus e ele vai dizer: olha, eu nunca traí vocês. Sabe, querido, você que é a igreja do Senhor, quando você está lá e diz amar alguém que não tem os mesmos princípios que você, não tem os mesmos valores éticos que você, não tem os mesmos valores morais que você, alguém que não tem os mesmos conceitos que você, quando você convive com essa pessoa, será que você é daqueles que aproveita a oportunidade e fica bem juntinho, porque ele é seu chefe, ela é sua chefe, mas por detrás você tem todo um ranço, todo um resquício, toda uma capa da sua velha história, você parou no meio do caminho, mas você continua o mesmo. Eu quero dizer que Davi toma decisões diante da oportunidade.
oportunidade, às vezes, faz a gente escolher se vai pegar ou não. Se vai tomar ou não. Davi nunca foi oportunista. O nosso personagem de hoje não mudava por circunstância para aproveitar a oportunidade. Porque aonde ele ia, ele levava os mesmos valores e o mesmo caráter que ele tinha. Lembra que Davi não matou o rei Saul? Sabe o que Davi falou lá para os filisteus? Eu alguma vez levantei a espada contra o rei de vocês? Sabe, parece esquisito isso, mas isso é singular na vida de Davi. Ele não vai simplesmente, ele nem aproveita a oportunidade de matar Saul, porque ele não vai tomar o trono do reino de Israel. Assim também ele não vai se infiltrar no meio dos outros para poder trair, para poder fingir. Ele está ali porque naquele momento ele entende que Deus permitiu que ele estivesse ali. É mais ou menos como vive Israel no momento da época do profeta Jeremias. O povo não queria ir para o cativeiro e Deus disse, vai, porque sou eu que estou mandando para vocês para o cativeiro. Eu quero que vocês passem por isso. No meio do caminho, nós vamos ter que passar por circunstâncias que nós não queremos. Nós vamos viver coisas que não queremos, mas não podemos ser oportunistas. Teremos que tomar decisões diante das oportunidades que se abrem. Você vai ter que decidir se você vai viver com as pessoas em sociedade e vai amá-las de verdade, ou você vai querer fazer proselitismo e trazê-la para a sua igreja. São duas coisas diferentes. Você vai ter que decidir nas relações familiares com seus queridos, se você vai participar do almoço de final de ano, daquele jantar de final de ano, somente para cumprir proforme, porque as circunstâncias, ou quando você for ali, você vai de coração limpo, você vai com caráter, você vai porque você é uma pessoa que sabe que Deus te coloca em circunstâncias, mesmo que você tenha aquela cunhada é coisa boa, viu gente? Eu só tenho cunhada boa. Aquela sogra, então, sogra é coisa maravilhosa. A minha eu amo de paixão. E eu não sou igual a alguns que diz que a sogra é boa, que está no céu. A minha está viva, e muito viva, e eu amo de paixão minha sogra. Não sei se você vai para o trabalho amanhã, conviver com aquela, poxa Deus, por que eu estou nesse trabalho? Esse chefe, sabe, por que eu estou nessa circunstância? Por que eu estou nessa repartição? Por que eu estou nesse setor? Por que eu tenho que bater essa meta? Por que eu estou aqui tendo que defender o rei dos filisteus? Querido, eu não sei se você vai estar nessa circunstância, mas lá você tem que estar com o mesmo caráter que você estaria diante de Saul. Com o mesmo valor. Eu não sei se Deus vai me fazer estar debaixo de um governo desse ou daquele partido. Eu não sei se nesse tempo eu vou estar debaixo de um governo dessa ou naquela direção. Eu não sei o que essa nação vai fazer, mas essa nação tem que estar com o coração no povo dessa nação, para ver se há uma mudança, uma transformação na vida ética e o caráter dessa nação. Eu não sei, o meio do caminho é muito difícil. Tem coisas que nos levam para circunstâncias muito complicadas. Sabe? É interessante quanto o episódio que Davi então deixa os filisteus. E se você continuar paginando sua Bíblia, você vai encontrar a seguinte história. Davi então se afasta dos filisteus pela desconfiança dos demais soldados. E Davi vai em direção à cidade onde estavam suas duas esposas. Naquela época podia ter duas, viu gente? Até mais. Só naquela época. E Davi vai em direção, e estavam lá. E naquela época Davi, então, quando chega perto da cidade, com seus soldados, toda aquela sua cidade foi saqueada, queimada. Suas esposas foram levadas escravas, suas duas esposas. Os filhos dos seus soldados foram todos levados. E Davi, então, diz a palavra de Deus que há uma tristeza e um pranto profundo, de tal monta que os soldados de Davi pensam em matar Davi. Há uma angústia tão grande que os soldados de Davi pensam em matá-lo. Davi, então, veste a roupa sacerdotal e, de alguma forma, ele vai consultar o Senhor para saber o que Deus quer que ele faça. Essa palavra de Deus, então, e essa história está narrada ali, que Davi
toma a decisão de ir atacar aqueles que fizeram assim com as suas cidades. E Davi vai passar, e 200 homens estão tão cansados quando vão chegar para lutar, que não aguentam passar o rio, eles ficam do outro lado do rio. 200 homens ficam do lado de cá, e 400 e não sei quantos mil vão lutar com ele. E ele passa para o outro lado, e ele faz com que uma grande vitória aconteça naquele dia, e ele ataca todo o exército amalequita que tinha saqueado a sua cidade, e ele toma sua esposa de volta, toma os filhos dos seus soldados de volta, e ele recupera tudo que tinha sido levado. Quando depois que ele recupera e pega tudo que tinha sido apanhado, inclusive as coisas que eram dos próprios amalequitas, eles voltam. Davi dá a seguinte ordem, ele diz: vai agora e divide com aqueles 200 que ficaram do outro lado do rio também. De repente, os seus soldados que passaram o rio com ele dizem: como vão fazer isso? Eles não ficaram para trás? Eles não nos deixaram lutar sozinhos? Eles nos deixaram ir à frente sozinhos? Como é que eu vou dividir do que nós conquistamos com eles? Essa palavra de Deus, querido, se você estudar depois com mais calma, que Davi naquele dia faz um concerto e faz um pacto que virou para sempre em Israel. Diz o seguinte: jamais dividiremos a herança somente com aqueles que lutaram para a guerra, porque o que ficou guardando atrás, o que viveu outra etapa, os que lutaram em outras épocas, e todos que somos parte de uma mesma história, de um mesmo caminho, então a herança vai ser dividida com todos. Uma outra decisão que você tem que tomar no meio do caminho, é o que você vai fazer com quem em algum momento parou de caminhar, ou não foi em todos os lugares com você. Quem não está dividindo a estrada do jeito que você gostaria, quem não está sendo parceiro, sabe, o esposo que não está sendo parceiro do jeito que você gostaria, a esposa que não está sendo parceira do jeito que você gostaria, sabe, a igreja que não é do jeito que você gostaria, o governante que não é do jeito que você gostaria. Você vai ter que tomar a decisão se eles fazem parte de uma mesma história com você, ou se você agora vai elegê-los como quem ficou para trás, como quem não tem mais nada a ver com você. A decisão do que deixar é uma decisão muito séria na vida, e eu quero encerrar trazendo essa decisão de Davi. Porque sabe como aconteceu com Davi? Sabe como Davi venceu os amalequitas? Quem aqui sabe? Alguém sabe? Alguém já leu? Esse foi o seguinte: mas um homem que era escravo do rei e do exército amalequita, que vivia para servir ali, ele tinha ficado doente. E quando ele tinha ficado doente, o que o exército fez? O que o rei fez? O que o chefe da guarda fez? O que fez? Deixou para trás. Deixou para morrer. De tal forma que quando Davi encontrou, ele estava com tanta fome que ele passou 3 dias para conseguir recuperar a força para conseguir falar. 3 dias comendo, se reestruturando, se alimentando para conseguir. E quando aquele homem conseguiu já falar alguma coisa, Davi então perguntou a ele: quem é você? Ele falou: eu sou o servo do rei lá, amalequita, que é cruel, e ele tem um exército cruel. E nós fomos, e ele contou para Davi tudo que eles foram fazendo, como invadiu as cidades, inclusive a cidade que era de Davi. E como roubou tudo que lhes pertencia, como sequestrou suas mulheres e filhos. E aquele homem pediu uma coisa a Davi, Davi pediu uma coisa àquele homem: mostra-me onde está esse exército. Diz a palavra de Deus, querido, que naquele momento o cara só pediu uma coisa, falou o seguinte: eu posso te levar, posso te fazer, mas por favor, não me entregue na mão daquele homem cruel, daquele homem mau. O amalequita tinha deixado no meio do caminho alguém que lhe tinha servido, alguém que tinha feito parte da sua história, e tomou a decisão de deixá-lo no meio do caminho, para adoecer, ou melhor, adoecido e para morrer. Foi aquele homem, adoecido, que tinha ficado para morrer, que Deus usou para Davi reconquistar sua família, a família de seus soldados e toda a sua cidade.
É muito séria a decisão de quem você deixa para trás no meio do caminho. Você pode estar deixando para trás no meio do caminho quem pode salvar você. É muito sério a forma que você vai olhar aqueles que lutaram ou porque não tem força mais para ir para o outro lado. Olha o contraponto que parece-me muito lógico, e eu creio que o Espírito Santo, quando deixou esse texto na palavra, os soldados de Davi que não conseguiram lutar com ele, porque estavam cansados, caindo, doentes e absolutamente esgotados, o que Davi falou? Pode ficar. E quando Davi venceu, ele voltou e fez o quê? Dividiu tudo com eles. Já aquele homem que tinha servido os amalequitas, foi abandonado e deixado para trás, não ganharia mais nada deles. Aquele homem foi usado por Deus para salvar agora e para transformar a vida de Davi. Decisão de que vai deixar para trás é uma decisão muito séria. Alguns aqui devem estar decidindo se vão se separar ou não de suas esposas, de seus maridos. Não conheço a sua história, não vou ser juiz dessa decisão. Mas essa é uma decisão muito séria. É preciso ter muito cuidado em decidir o que vai deixar para trás. Alguns jovens aqui estão querendo deixar para trás seus pais, literalmente deixar para trás, não é só ir aí nos Estados Unidos bater e voltar, não. Estão querendo liberdade, estão querendo fazer como aquele filho, pai, me dá minha herança que eu quero gastar. É uma decisão séria quem você vai deixar para trás. Alguns aqui estão pensando em mudar de trabalho. Eu diria que nessa época econômica do Brasil, é uma decisão muito séria essa que você vai tomar. Mas você vai ter que tomar. Você vai ter que escolher o que você deixa para trás ou não. O que você deixa no meio do caminho ou não. E qual vai ser a sua relação com aquilo que você deixou para trás? Qual vai ser a sua relação com aquilo que você deixou na sua história? Se você vai deixar e absolutamente aquilo não faz mais parte da sua história. Ou se você entende que você não chegou até aqui sozinho, ou se você entende que faz parte da sua história, e não importa aonde você vai chegar, não importa aonde você vai, não importa a próxima conquista que você vai ter, você só a terá porque você chegou até aqui com aquele que caminhou com você até ali. Por isso, o meio do caminho tem decisões muito complexas a serem tomadas. Eu não posso tomá-las por você. Eu tenho que tomar as minhas todos os dias. Você precisa tomar as suas. Você precisa saber como você vai continuar depois da pedra. Se você vai colocá-la nas costas, se você vai levá-la, se você vai dar a volta nela, se você vai passar por cima dela, eu não sei, mas no meio do caminho, há certamente decisões a serem tomadas. Davi tomou o seguinte: vou para o meio dos meus inimigos. E vou lá continuar sendo o mesmo homem, com o mesmo caráter, com a mesma ética, com a mesma moral que eu era ao lado do meu rei Saul. Vou defender o rei dos filisteus com o mesmo caráter, com a mesma moral, com a mesma ética que defendia. Eu quero dizer para vocês que eu não saberei para onde vai esta nação, mas seja qual for, eu continuarei sendo o mesmo cidadão, com o mesmo caráter, não importa qual governo nós teremos. Espero que você também tome uma decisão, porque talvez o governo não seja o que você queira. Você terá que tomar decisões no meio do caminho que vão ser impactantes. Davi tomou a decisão de não ser um oportunista, porque o meio do caminho oferece um monte de oportunidades. E quando a oportunidade aparece diante de você e a nota está lá, você parece que os olhinhos brilham, e você acha, é agora a vez da minha vida. Apareceu um cara lindo, meninas jovens que estão aqui, bonitão, lindão, cheio de lábia, a decisão da minha vida, ele me deu bola. Jesus toma conta. Decisões no meio do caminho você vai ter que tomar. Mesmo que a oportunidade me pareça tremenda, fantástica, cuidado com a decisão que você vai tomar nessa hora. Porque tem oportunidades que não foram colocadas ali por Deus na sua vida. Então não tome, não leve com você o que você encontrou no meio do caminho, só porque estava fácil no meio do caminho. Aliás, eu quero dizer que a proposta do Evangelho é quase sempre de tomar os caminhos mais difíceis na vida. Sabe? Eu não sei o que você vai fazer com toda a herança
que Deus lhe dera a oportunidade de apanhar no meio do caminho. Com os despojos, com as vitórias, com o diploma de faculdade, com o curso que você fez, com a mulher que Deus lhe deu, com os filhos que Deus lhe deu, eu não sei o que você vai fazer com isso. Mas eu acredito que a vida se faz com história. E Davi só foi quem foi, não porque ele foi só o jovem que derrotou o gigante Golias. Foi quem foi, porque ele foi o homem capaz, ainda capaz de dividir parte da sua história, até mesmo com quem não tinha os mesmos valores que ele. Davi só foi quem foi, porque ele não colocou nos seus bolsos tudo que foi encontrando no meio do caminho para continuar com ele, mas ele reconheceu quem com ele dividiu a história e partilhou o caminho, e dividiu tudo que conquistou e partilhou a vida. Cuidado com as decisões no meio do caminho. Meu desejo nesta noite é que Deus lhe dê sabedoria, discernimento, porque confesso, e quero ser réu confesso aqui agora, se fosse fácil, não era decisão, alguém já tinha dito para você o que fazer. Só é decisão porque ninguém pode tomar por você. Só o apego aos valores que Deus te ensinou, os valores, os princípios, vai fazer você ser capaz de dormir com o inimigo e ainda ser um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Somente se você for capaz de olhar aqueles que fizeram parte da sua história, mesmo que não caminhem mais com você, são princípios, são valores que vão fazer toda a diferença na sua história. Feche teus olhos neste momento, converse com Deus, pergunte a Ele com quem você vai dividir a herança das vitórias que Ele lhe deu. Pergunte a Ele quais são os valores que você não vai apanhar só porque as oportunidades lhe parecem brilhar diante do caminho, como moedas que são encontradas no meio da rua. Cuidado que pode ser pegadinha, tem alguém filmando. Peça a Deus discernimento, sabedoria. Peça a Deus que lhe mostre o que fazer. Você achou que ia ser só um grande vencedor contra gigantes? Achou que iria ser só um corajoso? É preciso ter coragem para parar e sentar no meio do caminho e tomar decisões outras. Tem hora que você não vai pegar as pedrinhas e a funda para atacar os gigantes impetuosamente. Tem hora que você vai largar a espada. Ore por esta nação. Esta nação está diante de uma decisão muito difícil. Essa nação precisa do discernimento de Deus para o que vai fazer. As forças, as instituições, seus grandes líderes do passado e os grandes líderes do futuro precisam saber o que vão fazer. Ore por esse povo, ore por esta nação. Ore pela igreja do Senhor. A igreja do Senhor precisa saber se ela vai ter a coragem de caminhar com o exército dos filisteus, ainda sendo igreja do Senhor. Se ela vai amar aquelas pessoas de valores duvidosos, ou se ela vai andar com eles por oportunismo, ou se ela vai amá-los enquanto caminha com eles de verdade. É tempo difícil para a igreja do Senhor. A igreja precisa escolher. Ore ao Senhor. Enquanto essa canção é cantada, você pode continuar em oração. E se desejar tomar alguma decisão, eu não sei qual, eu não sei em que área, mas se você tem alguma decisão a tomar hoje, Deus está falando com você com clareza hoje. Se tem alguma decisão a ser tomada, eu só quero te pedir
que gesticule da seguinte forma, ficando em pé no lugar onde você está, que ao final eu quero orar por tantos quantos assim, alguma decisão estão sendo impactados e levados a tomar nesta hora, diante da palavra de Deus, diante da vida do servo Davi. Enquanto essa canção é cantada, você pode ficar em oração. Mas se Deus está te levando a alguma decisão em alguma área da sua vida, alguém que você deixou, que não deveria ter deixado, de partilhar alguma coisa que você tomou para você, mas outros construíram com você, talvez de parar com seus conceitos e viver uma vida cristã envolvida e de amor com pessoas que muitas vezes não são como você, não tem a mesma sexualidade que você, não tem o mesmo valor familiar que você, mas você ainda precisa amá-los. Talvez Deus tenha te dado tomar decisão nesta noite em relação à sua esposa, em relação aos seus filhos. Se Deus tem te pedido isso e você quiser, gesticule-se, colocando-se em pé. Nós vamos orar por aqueles que assim o fizerem. Depois, enquanto todos estão orando. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e meu viver, que sejam todos a ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui.